Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Bem, hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 22. Vamos ver o que Mateus capítulo 22 diz para nós? Versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar, dizendo-lhe em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Nós vamos falar sobre as bodas do filho desse rei. O versículo 1 a 14. Versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Preste atenção, porque nós vamos falar sobre a comparação do reino dos céus com as bodas desse filho que o rei está preparando. Versículo 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para a boda. E estes não quiseram vir. Quem que não vai querer ir para as festas, né, de um casamento? Quem que não vai querer ir? Mas foi convidado. E os convidados não quiseram ir para a festa desse filho do rei. Versículo 4. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Mais uma vez, o convite foi feito. Versículo 5. Eles, porém, não fizeram caso disso. Foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, e ninguém quis ir às bodas do filho do rei. Versículo 6. E os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. Versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando os seus servos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Olha só, o rei envia seus servos. E aquelas pessoas não quiseram vir à festa do filho do rei. Mas, não satisfeito, eles judiaram, maltrataram e mataram os servos daquele rei que veio convidar. Então se encolarizou aquele rei e montou seu exército com muitos guardas e destruíram aquela cidade. Olha só, vou repetir, versículo 7. E o rei, tendo notícia de que foram mortos os seus servos, que foi convidar aquele povo, né, para uma festa, o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Versículo 8. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Quando esse versículo 9 marca na sua Bíblia, por quê? Porque é comparado com o reino dos céus. Deus convida um certo tipo de povo, que é o povo dele, o povo de Israel. E eles o recusam. Deus, então, pede para convidar a todos. Todos. Então, significa que todos nós somos convidados para estarmos junto com Deus no céu. Todos nós somos convidados. Tanto as meretrizes, quanto os publicanos confiaram nele. Então, nós lemos isso em Mateus 21, que por eles crerem, os publicanos e as meretrizes também entrarão no reino dos céus. Assim, Jesus começa a convidar todos, que diz aqui no versículo 9, e depois as saídas do caminho, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Todos que encontrardes, sem distinção de pessoas. Versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados, tanto mal quanto bons. Marca aí nesse versículo 10, por quê? Porque essa festa é comparada com o reino dos céus. Quando Deus, ele convida todos,
tanto os maus quanto os bons, vinde como estais. Mas não significa que você vai permanecer como está. Vinde como estais e seja transformado. Porque Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, quando a pessoa vem como está, ela vai compreendendo querer. O querer é essencial. Ela tem que querer mudar. E aí a transformação vem, e aí Deus começa a concluir o que tem sobre a vida dessa pessoa. Então, no versículo 10, nos deixa bem claro que: e os servos saindo pelo caminho, ajuntaram a todos quanto o encontraram, tanto os maus como os bons. E as festas, foram cheias de convidado. Versículo 11, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Olha só. O rei vai até a festa e vê que uma pessoa não estava trajado conforme aquela festa. Pois é, amados, olha só. Esse versículo 11 é muito importante, sabe por quê? Ah, Vanessa, mas vinde como estais, a gente vai, mas tem que haver mudança quando chega lá. Se nós somos convidados para uma festa, nós vamos com roupa, qualquer roupa? Não. Nós não vamos fazer com que nós, como amigos daquela pessoa da festa, passe vergonha conosco. Nós temos que estar trajado conforme assim determinado, não é verdade? Se faz uma festa de gala, se vista como tal. Se faz uma festa à fantasia, se vista como tal. Então, aqui foi chamado para as bodas. Então, se vista como tal. E o rei viu que essa pessoa não estava vestida como tal, você sabe por quê? Porque ela não tem respeito por ela própria e ela foi de qualquer jeito. E nós não devemos ir de qualquer jeito na presença do Senhor. Nós temos que ter modos para chegar até Deus. Nós temos que ter comportamentos, princípios básicos e essencial para a nossa vida diante de Deus. Quando você vai para uma entrevista de trabalho, você vai de qualquer jeito? Não, você vai atrás. Você vai a caráter de uma entrevista de emprego. Então, é a mesma coisa. Aquele rei se indignou com aquela pessoa que não foi trajado como tal, numa festa tão importante. Então, nós temos que observar, quando nós chegarmos até Deus, nos comportar e estar trajado como tal, como dignos de estarmos ali. Bem, versículo 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Versículo 13. Disse então o rei a seus servos: amarrai-o de pé e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Nas trevas exteriores. Como era noite, deveria jogar ele na rua onde havia trevas, porque de noite é escuridão. Então, assim, eu creio que foi, porque exteriores é exterior da casa, do lado de fora da casa. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-os de pé e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então, se era para jogar ele amarrado fora da casa, fora do palácio, fora do reino dos céus, você sabe o que tem lá? Choro e ranger de dente. Se nós estamos assemelhando essas bodas ao reino dos céus, aonde haverá choro e ranger de dente? No inferno haverá choro e ranger de dente. E haverá trevas, escuridão. Mas vai ser no exterior do campo de Deus, porque lá tem luz, fartura. Mas será lançado nas trevas, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente. Então, temos que estar preparados? Sim. Somos convidados à mesa do Senhor? Somos. Então, temos que estar íntegro diante de Deus, tanto em nossa vestimenta exterior como na interior. Tem que ser mudado. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para estar lá. Esse foi chamado, mas ele não estava pronto, não estava em trajes que agradasse o rei. Então, ele foi lançado nas trevas. Então, vamos lá. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Bem, aqui a gente vai começar outro tema
Então, como vamos começar outro tema, eu vou deixar para um outro vídeo que eu vou fazer agora com vocês. Mas este terminou por aqui, sobre as bodas. E lembre-se, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E lembre-se que Deus está convidando a todos nós. Então, se vista como tal, armadura divina, tenha essa batalha porque tu faz parte do grande exército de Deus, esteja trajado como um exército guerreiro do Senhor, com armadura na mão, para que você possa lutar e vencer. E a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as forças dos ares, cuja a gente não vê, está nos ares, nos arredores. E nós temos que estar pronto para lutar, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal. Eu repreendo toda a força do mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, porque aqui no meu vídeo eu sempre vou ensinar vocês palavras de poder dentro da Bíblia. Gostaria muito de resumir tudo e fazer tudo pequeno e rápido, mas eu não posso. Eu tenho que ler com vocês na Bíblia para que vocês abram a sua Bíblia e comente comigo se tá batendo tintim por tintim, porque nós precisamos. Qualquer palavrinha fora do contexto, a gente se perde. E a gente não pode se perder. Nós temos que saber exatamente o que Jesus veio fazer, qual o recado que Deus traz para nós. E nós precisamos disso. Então, é a nossa Bíblia que nós temos que estar aqui com ela, certo? Mas, Vanessa, quantas Bíblias que foram mexidas, traduções daqui, traduções dali, traduções de lá, traduções de cá. Olha, você pega a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia e à noite, quando for dormir, você ora ao Senhor e pede o discernimento daquilo que você leu. Suplica a Deus que te ensine, que Deus possa ter misericórdia e te ensinar tudo o que você precisa saber. Peça a Deus, encarecidamente, na humildade do teu coração, pedindo ao Senhor que revele a ti tudo que você precisa saber. Porque Deus, através de sonho, da palavra, do louvor, vai te esclarecer tudo o que você precisa saber sobre essa palavra. É Deus que te ensina. Lembre-se lá atrás, quando Deus começou a ensinar Moisés. Então, comece a aprender de acordo que Deus vai te testificando no seu coração. Amém? Isso acontece. Creia somente. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos pro próximo vídeo.